Eu estava com muita expectativa para ler esse livro, porque eu adoro ficção científica ali com distopia de mundo ficcional, né, aonde tudo ali tá catastrófico, e aqui é governado ali por um regime totalitário. Esse livro do Silo eu falei, né, que o ator ali, o Hugh Howey, ele é americano e mora na Flórida. George Orwell, ele escreveu esse livro ali no comecinho dos anos 1900, 1900 e pouco, né, ele viveu entre 1900 e pouco e 1950, se eu não me engano, esse autor. Esse é um grande clássico, e esse livro é como se fosse ali um grande Big Brother, ele fala, né, o grande irmão está vigiando você, e ali dentro dessa narrativa, né, faz a gente lembrar ali um Big Brother Brasil, né, mas assim, ele mostra que o governo vigiaria cada pessoa através de um telemonitor e a gente pensa, nossa, o nosso celular é quase isso hoje em dia, né? Então ele tem uma narrativa ali onde o governo vigia as pessoas, ninguém pode fazer nada, todo mundo assim tá à mercê ali do governo. O governo toda hora ele tá reinventando as notícias da forma como ele quer e o resto é apagado. E como não existe assim registro, as pessoas acabam acreditando naquilo que o governo quer, tá? Inclusive o Wilson, que é o nosso personagem principal, ele trabalha num lugar onde ele faz exatamente isso, ele apaga as notícias e transforma as notícias, assim, o tempo todo naquilo que o governo quer. As pessoas só podem ler o que o governo quer, música, livros, não existem mais as coisas mais antigas desde de que esse regime assumiu o controle. Todo mundo só tem acesso àquilo que eles querem que você acredite. Tá muito interessante, depois eu venho falar mais então para vocês, eu tô quase finalizando esse livro, acho que eu vai ter uma resenha específica sobre ele, ou vou falar mais um pouquinho aqui no próprio vídeo, tá? Tô bem aqui no final, ó. Falta só um trechinho para finalizar. De Orwell, tá sendo muito interessante ler esse daqui. Ele tem ali a pegada da distopia futurista, do jeito que eu gosto, mas ele também é um livro ali com uma linguagem complexa, por ser um clássico, né? Então, quem não gosta de distopia, talvez não vá gostar dele, não vai conseguir entender ali o que está por trás, né? O que o autor quis trazer ali. Ele tem uma pegada, assim, ele tem um fundo político bastante forte e você tem que ler com mais calma para estar tendo um maior entendimento. E eu tô super gostando de ler ele junto com o que eu tô relendo, porque também é uma distopia futurista ali com fundo político, onde tem regimes totalitários, onde basicamente pessoas ali que governam, elas querem excluir um grupo de pessoas, né, fechar um mundo ali e elas vão dominar aquelas pessoas, eles só vão ter informações daquilo que for passado para eles, né? Que é o que acontece ali no 1984, ele apaga as informações e reescreve a verdade ali, e as pessoas vão acreditar naquilo que existe, que elas não têm mais bases para estar duvidando daquilo. Aqui eles criam até um idioma, chamado de novo idioma. Eles reduzem palavras que é para as pessoas não conseguirem se expressar mais. Porque quanto menos palavras tem, mais elas conseguem, menos, né? Quanto menos palavras tem, menos elas conseguem se expressar. Tá? E aqui no Silo, eu tô fazendo essa releitura, tô gostando muito, e vou contar um pouquinho então da história para vocês. Eu já cheguei aqui na metade, porque ele tem um ritmo assim, eu não consegui largar esse livro, eu tava querendo ler só ele, mas aí eu tô intercalando, porque eu tô querendo ler, que nem eu falei pra vocês, um pouquinho de cada um deles. Eu cheguei então aqui na página 225. São 500 e poucas páginas, e eu vou contar então um pouquinho da história do Silo, tá? O Silo, ele é o quê? Ele é um grande bunker, e as pessoas elas vivem lá. Fora desse grande silo, o ar ele é tóxico. Se as pessoas saírem lá fora, elas morrem. E eles criaram todo um jeito de viver lá. Para você ter uma ideia, esse silo ele é um bunker gigantesco. Para quem não sabe, né, silo é um lugar onde guardam armazenagem de... E tem
George Orwell é o autor, né? O livro é o 1984. Eu já falei um pouco dele ali na parte 1 do vlog de leituras. Eu li ele super rápido até quase o final. Aí, eu tô aqui na página 215, tá? E esse trechinho, né, que é um pouco menorzinho, ele tem ali, acho que a parte mais importante do livro. Por isso ele tem que ser lido realmente devagar, tá? Eu considerei ler ele bem devagar, para ter bastante entendimento de uma carta ali. É uma carta escrita pelo regime que está entrando em o regime revolucionário, tá? O regime que está se revolucionando ali, revoltando, né, contra o sistema. E nessa carta ali que George Orwell traz pra gente, acho que as principais informações ali sobre esse livro, tá? Ele vai estar contando, ele é um livro assim meio que de estudo, né? Eu é a impressão, né, as impressões que eu tô tendo sobre ele, tá? Que é assim, eu gosto de livros de distopia, né? Que distopia é o quê? É coisas ruins. Quando a utopia é o mundo perfeito, a distopia é um mundo ainda mais catastrófico. Geralmente a gente chama ali de distopia, são comunidades, né, sociedades ali reunidas, que a gente chama de regime totalitário. Alguém no poder que governa as massas, né? E é um regime ruim, as pessoas têm menos liberdade possível e são obrigadas a fazer tudo o que aqueles que governam obrigam eles a estar fazendo ali dentro daquela sociedade. E esses são os enredos dos livros que eu mais gosto de estar lendo. Que é o caso do livro do Silo também, já falei um pouquinho sobre ele, depois eu vou falar mais. E nessa carta, o George Orwell ele explica ali de uma forma ali sociológica, né, e política, como que essas sociedades acabam se desenvolvendo, né, ali ao longo dos séculos. Ele dá alguns exemplos ali do tipo, ele divide as sociedades, né, ele explica para nós, que teriam a categoria das altas, que são os que estão no poder, as médias e as baixas. As baixas seriam a grande massa, o proletariado. E esses eles nunca mudam de lugar. As altas são os que estão no poder. E dependendo do que elas fazem, elas acabam trocando de lugar com as médias. Elas têm algum deslize e as médias conseguem assumir o poder ali. E trocando geralmente de regime. Aí vai seria meio que o socialismo, né? Que ele chama de Sossing aqui, né? E por aí vai muito desenvolvimento aí, que ele dá muitas coisas nessa carta que é realmente para estudar aqui, né? Teria muita coisa para estar minucioso, né? Para estar vendo dentro ali dessa carta, tá? Então eu gostei, mas assim, ele traz assim para uma realidade um pouco mais real ali, essa distopia ali que ele escreveu antes, né? Ele escreveu ali em 1949 e ele imaginou uma visão de mundo para 1984, mas uma visão que ele considera ali realista. E essa parte de vigiar, né, de a gente estar sendo sempre vigiado, dá até um pouco de medo, porque a gente ali, o celular, a gente praticamente é vigiado realmente hoje em dia, né? Se você for parar para pensar, a gente é realmente vigiado. E então aí ele traz ali muitas coisas para você estar refletindo, tá? Então eu tô lendo um pouco mais devagar, então realmente demorei bastante tempo para ler esse finalzinho, tá? Aí depois eu venho contar mais para vocês. Uma coisa que eu achei muito legal é que ele fala então que dentro desse regime, né? Ele fala que ao decorrer dos governos que existiram para governar a sociedade e as massas, sempre teve isso então de ter as altas, as médias e as baixas. E aí ele conta que na Oceania, né, aqui tem um idioma que chama Novo Idioma, né, eu acho que eu já falei na outra parte, que é um idioma próprio que eles criam ali, com palavras restritivas, que é para as pessoas cada vez pensarem menos e assim eles poderem dominar mais as massas e as cabeças das pessoas, né, em consequência disso. E ter menos estudo para poder ter elas enxergarem menos o que elas estão sendo dominadas, né?
E ali também, a parte que eu achei interessante, que ele fala então que lá na Oceanic, né, que é um dos três, ele seria dividido em três continentes, ali, três países, e eles são países gigantes, então nenhum deles consegue dominar totalmente o outro. E eles fazem isso de propósito, que é para não estar, se eles não conseguirem terreno para dominar, né, ninguém pode assim conquistar o outro e ser único, vai ter sempre esses três. E lá dentro do Oceanic, ele fala que as pessoas, quando elas completam 16 anos, elas têm como escolher ali, não é escolher, ela faria uma prova para ter aptidões para estar indo ou para a parte das classe alta, da baixa ou da média, que aí ele chama de partido interno, partido externo e os outros são os proletariados. Tá? Então depois eu venho contar mais dele para vocês. Tá aqui também em andamento ainda. A Melodia d'Água eu já finalizei, que tem o vlog completo já. Vou deixar o link aqui. O Silo. O Silo é uma releitura de um livro ali de distopia. Então, que nem eu falei, só mais uma coisa do 1984. Se você não gostar de distopia ou não está querendo ler um livro que seria mais a um nível ali de estudo, de entendimento sobre essas coisas de organização social, de poder, de política, você provavelmente não vai gostar do 1984. Eu gostei porque eu tô conseguindo entender aqui e ver que muitos livros, aquele dos 16 anos, tem ali no Divergente e em alguns outros livros, né? E eles provavelmente foram inspirados nesse daqui para criar esses livros de distopia. E por isso eu gostei dele. Mas por enquanto ele tá ali com 4 estrelas, tá? E o enredo, então, o enredo ali na parte meio que da fantasia, do nosso personagem principal, o Winston, ele é um pouco fraco até o momento, tá? Não gostei tanto. Olá, amigos, tudo bem? Eu vim então aqui também finalizar hoje o vlog aqui do 1984. Ele foi mais um livro finalizado ali em março, agora a gente está em abril, e eu vou só finalizar mesmo a parte do vlog. Eu já falei bastante dele ali em março, tá? Eu vou deixar aqui o trecho ali, que é a montagem já desse vlog. E eu quero dizer que ele é um clássico que vale a pena ler. É muito interessante ver a visão ali de George Orwell, que escreveu ali em 1949 esse livro, e ele fala de uma forma realista como que ele via ali 1984, onde o governo ali totalitário domina as massas, né, e é um grande Big Brother, onde ele tá de olho na gente, e a gente fica até com medo ao pensar que o celular realmente parece estar de olho na gente, né? Realmente parece que a gente é muito controlado, e se você olhar as reportagens, a gente acaba sendo controlado de algumas formas, né? Pelo governo. Então, dá um pouco de medo porque ele traz aqui uma coisa que ele busca no realismo, né? E o que eu mais gosto nessas ficções, na verdade, também é algumas partes da fantasia, essa mistura entre o realismo e a fantasia. Então, eu não gostei tanto. Mas ele ficou com 4 estrelas, porque é um clássico que super vale a pena para você entender ali o que ele pensou e que tá super atual, esse pensamento dele. Mas ali foi extremamente arrastado e eu acho que não precisaria de tantos detalhes quando ele é torturado, física e psicologicamente. Eu achei que eu não ia acabar mais de ler esse livro, gente, porque foi o finalzinho ali, eu li até a metade super rápido, e aí o finalzinho eu realmente me comprometi a terminar, porque foi muito arrastado. Então aquela parte da tortura eu acho que não, foram muitas páginas que não agregaram grande coisa, tá? Assim, os sentimentos que ele sentiu ali por estar sendo torturado. Não gostei muito do final também, porque eu queria ver ali a revolução vencer, né? A revolução derrubar o governo, e não é isso que acontece, gente, trazendo aqui. Isso não chega a ser um spoiler, né? Porque eu acho que ele é um livro clássico, então, assim, é realmente mais a minha impressão mesmo do que eu li. E acho que o ponto mais importante é a carta revolucionária ali que ele lê. É ali que a gente vê as principais coisas que ele trouxe aqui pra gente desse livro, tá? Então, é isso, tá bom? Eu indico aí que vocês leiam, não é uma leitura fácil, mas é uma leitura necessária, eu diria, né?
porque é bem interessante, principalmente para quem gosta aí de distopia, ficção científica, mas ele traz ali pro lado da realidade. Eu já não gosto de biografias, né? Porque eu não gosto muito quando o livro puxa muito assim para a realidade. Eu gosto mesmo de viajar ali na maionese. Tá bom, gente? Então é isso. Tchau, até o próximo vídeo. Peço o like de vocês se vocês tiverem gostado. Vou deixar aqui alguns links para vocês verem outros vídeos do canal. Se gostar, já se inscreva, tá bom? E deixa seu comentário se você já leu, se você gostaria de ler, o que você achou aqui do vlog de 1984. Tchau, até o próximo vídeo.